Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal cheio de dicas. Eu me chamo Douglas e, conforme prometido, para quem assistiu o desenho técnico, nós vamos continuar aí com um novo tema de aula, sistemas operacionais, tá certo? Eu vou tentar trazer essa aula de forma mais breve, curta possível, né? Mais direta, diferente de desenho técnico, até porque é possível, a gente não precisa entrar em tantos detalhes nem nada, né? Algo é importante a gente deixar algo bem simples de entender, apesar de alguns termos serem bem técnicos, né? O objetivo é tentar facilitar ao máximo o entendimento dessa matéria, apesar de alguns pontos ser bem complexos, tá certo? Então, vamos trabalhar aí para facilitar para todo mundo. Beleza? Eu vou compartilhar aqui a minha tela aí com vocês, você já deve estar vendo o slide, tá bom? Nós vamos ter aí 5 vídeos, tá? Eu ainda não preparei o último tema. Aqui nós vamos começar com uma introdução em sistemas operacionais, tá certo? E vamos dando sequência aos poucos e tal. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o sininho das notificações e já vou pontuar uma coisa, tá? O canal vai passar por uma nova mudança. Nós vamos mudar o nome, cores, vai ter uma mudança aí, um trabalho maior sendo feito, tá? Nós vamos trazer um tema mais tecnológico, informações mais tecnológicas. Vamos continuar com algumas aulas, sim, mas tudo voltado a ambientes tecnológicos, tá? Esse sistema operacional, deixando bem claro, é um tema focado em cursos técnicos e principalmente no nível superior. Então, se você está achando que esse curso é como usar um sistema operacional, como usar o Windows, como usar o Linux, não é. Nós vamos entender por trás do sistema operacional, principalmente para quem aí quer seguir a carreira de programador, né? Precisa entender como o sistema operacional funciona, né? Os diferentes sistemas operacionais e tal, porque é importante para o desenvolvimento do programador, beleza? Então nós vamos dar sequência aqui às nossas aulas, tá certo? Já estou aqui com o meu slide aberto e vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui o meu laser, vocês já devem estar vendo. Então vamos lá. Aqui nós vamos começar com a introdução, né? Falando um pouco do sistema operacional, definição, história, interação e os tipos de sistemas operacionais, tá certo? Introdução ao sistema operacional. O que o sistema operacional fez aí de mudança, de melhoria para a nossa vida, né? Facilitou no desenvolvimento de software, né? Porque antigamente cada máquina tinha sua programação específica, diminuiu o tempo de suporte e desenvolvimento. A gente vai ver mais sobre isso porque cada máquina, como tinha sua programação, só a empresa específica fabricante podia atender, né? Separou os profissionais de hardware e software. Hoje em dia, quem mexe com software não foca tanto no sistema operacional e quem mexe em sistemas operacionais de forma profunda, como nós vamos ver aqui, são mais programadores, etc. Tal, né? E tirou a necessidade de conhecer os comandos de baixo nível, né? Como eu falei, cada empresa tinha sua própria programação, seus próprios comandos, e o cara que trabalhasse com uma máquina, ele tinha que especializar especificamente nela. Só que ele fazia isso dentro da empresa, isso há muitos anos atrás. Hoje em dia, não. Qualquer profissional se especializa em Linux, Windows e trabalha, opera aí, seja desktops ou servidores, né? Definição do sistema operacional, né? É um programa, né? Nós podemos colocar isso como programa ou um conjunto. Ele tem a finalidade de gerenciar recursos. Nós vamos ver diversos recursos, como memória, a parte de dispositivos, de armazenamento, etc. Tal, né? E aí ele cria essa interface, né? Entre o hardware, vem o sistema operacional, depois as aplicações e assim vem os usuários. Os usuários, eles utilizam as aplicações que está no sistema operacional e todo esse recurso é gerenciado, né, com o hardware funcionando. Vou dar um exemplo bem simples, né? Para você jogar, você precisa de uma placa de vídeo, dependendo do jogo. E como é que funciona isso, né? Então eu estou falando do usuário e o hardware, que é a placa de vídeo. Para isso funcionar, né? É um exemplo, isso é um recurso que o sistema operacional gerencia. Você precisa de uma aplicação, pode ser o driver. E esse driver tem que estar instalado no sistema operacional. Para que o sistema operacional veja, pô, tem a placa de vídeo e o driver, isso é compatível, eu sei como esse hardware precisa funcionar, porque o driver já está me passando as instruções corretas e eu vou entregar isso para o usuário. Essa é a forma, um exemplo de gerenciamento que o sistema operacional faz, tá certo? Mas é basicamente isso. O hardware, sistema operacional, as aplicações por cima, que são os programas, e o que o usuário
acaba manipulando. Pode ver que depois do usuário não tem mais ninguém te usa depois disso. E abaixo do hardware não tem mais ninguém, né? Só se for a parede, mas isso não faz sentido. Então é entre o hardware e o usuário, aí as camadas que separam todo esse gerenciamento. Definição, né? A gente vai continuar nesse tema. Apresentar uma máquina de fácil uso e flexível ao usuário, né? Foi isso que aconteceu quando se foi criados os sistemas operacionais únicos, podemos dizer Windows e Linux, por exemplo, né? Permitir o uso adequado e controlado dos componentes de hardware, né? Então, o que faz essa comunicação entre a parte das aplicações, as leituras de tarefas e também a parte de hardware é o sistema operacional. Sem ele não é possível essa comunicação, tá? Permitir o compartilhamento de componentes de hardware, software de forma segura e eficaz. Isso pode ser, por exemplo, um programa conversar com o outro, ou você espetar seu teclado, que é um meio físico, e o sistema operacional conversar. Gerir processo, nós vamos falar especificamente disso, que são diversas tarefas, né? Gerir as memórias, são onde as tarefas são alocadas para que sejam executadas, tá certo? Arquivos de diretórios, então também vamos ter uma aula sobre isso, que é a parte de você entender o que é um arquivo, um ícone, a forma com que ocorrem esses compartilhamentos, o que é possível, como o sistema operacional gerencia isso, tá? Entrada e saída de recursos, pode ser saída, por exemplo, uma impressora, e entrada um teclado ou um mouse, tá certo? História dos sistemas operacionais. Como eu havia falado na introdução, os primeiros sistemas operacionais, né, não havia um sistema como nós temos hoje, um Windows e Linux. Cada máquina, pode ver na imagem, né, uma sala, tinha a sua programação específica. Então, o cara que desenvolvia essa máquina inteira, ele já determinava seu sistema operacional, né? Então, a empresa A não tinha o mesmo sistema que a empresa B. E esse sistema operacional era em programação de baixíssimo nível, né? Então, pessoas especializadas e específicas podiam gerenciar o suporte, configuração, e as pessoas que trabalhavam também com essa área tinham esse treinamento para fazer com que recursos de entrada e saída de informação fosse possível acontecer, porque tem que aprender a manusear esse tipo de sistema operacional. E o primeiro exemplo é esses cartões, né? Onde eles são colocadas informações, cartão de leitura, perfurado, e o usuário pegava, preenchia isso na máquina, colocava isso na máquina, a máquina fazia a leitura e saía como impressão ou qualquer outro dado, dependendo do que estivesse escrito nesse papel, a informação nesse papel, né? Quem fazia era o próprio usuário. E aí o que acontece? Cada folha daquela ali, né, pode ser considerada, por exemplo, uma tarefa, né? Vamos ler esse primeiro tópico aqui. A separação das tarefas era feita de forma sequencial, job ou task. Elas agrupavam todos os processos fisicamente e eram úteis em eram feitas uma a uma sem interrupções. Como é que isso funciona? Tem o usuário, ele tem lá um bolo, 10 tarefas, vamos colocar assim. Ele coloca essa tarefa, tá? Job ou task. Normalmente nós usamos como task, tá? Mas isso depende, você pode usar como job. Em português é tarefa. Nós colocamos uma tarefa, depois vem outra e outra e outra. É feita de forma sequencial. Primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. Não passar, a última não vinha para cima, nem para baixo, a menos que o usuário viesse organizar isso. Só que o usuário sabe quem tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então ele vai colocando na ordem certa. O sistema operacional, esse especificamente da época, não fazia esse tipo de controle de qual que é o primeiro e o segundo. Esse sistema, né, é chamado em batch ou lot. É comum a gente usar o termo batch, tá? Mas pode ser lot também. E como funciona? A primeira tarefa que entra, que vai ser executada, e a segunda, a terceira e assim por diante. Sempre nessa ordem é o sistema batch. Beleza? E ele é gerenciado por um programa monitor. Então como é que funciona? Esse programa monitor, ele sabe a primeira tarefa que entrou e que ela tem que ser executada. A segunda, a terceira e assim por diante. Tá certo? Após isso, tem o programa do usuário, que é praticamente, não vou dizer interface, mas o painel onde o usuário coloca ali o seu cartão. E o usuário vai colocando esses cartões são feitos aí o processo de leitura, né? E o programa monitor verifica, pô, eu preciso de tal informação, só que não chegou nenhum cartão com essa informação. Então, o usuário vai colocando outros, e o que o programa monitor precisa fazer? Ele precisa falar, para aqui, eu preciso dessa informação para dar sequência.
Ele tira o poder do programa de usuário e entra em execução para gerenciar essas tarefas que estão sendo executadas para que não dê nenhum tipo de problema. Normalmente é assim que acontece, mas isso é na época. A gente tem ainda hoje, os sistemas operacionais também fazem isso, né? Só que não dessa forma mais detalhada, tá certo? E lembrando, na época, as coisas não aconteciam em horas, uma tarefa não costumava levar horas, né? Levava segundos, mas não era tão rápido igual hoje, por exemplo, né? Então é assim que é feita a diferença. O programa monitor é o cara chefe ali do sistema operacional e acima tem o programa de usuário, mas qualquer problema aí que ocorresse no programa de usuário, o programa monitor entrava em ação para tentar resolver esse tipo de problema ou alguma tarefa que depende de outra, tá certo? Ah, um detalhe, às vezes eu não vou discorrer o slide, tá? Vou pegar só os pontos principais, a ideia é ser curto, então tira um print aí. Sistema BET, como eu falei, ele organiza as ordens, primeira e a segunda, nós vamos repetir alguns temas aí para entender todo esse contexto. E aí veio a evolução desses sistemas, né? O que seria a evolução? Cada tarefa tinha um tempo para ser executada, porque senão uma tarefa podia monopolizar todo o processo, todo o tempo dele. Por exemplo, eu tenho uma tarefa lá e ela pode levar 1 hora. Imagina 1 hora esse usuário parado esperando essa tarefa para ele colocar outra. É um tempo muito grande, 1 hora. 1 hora é para você fazer várias coisas. E outra, dependendo da máquina, você planeja 1 hora. Se ela fez antes e você sai, às vezes outros usuários precisam usar essa máquina, está esperando você voltar para colocar suas tarefas e terminar. Então houve um monopólio. Pode ser que alguns recursos sejam finalizados só em outro dia, devido a essa grande quantidade de tarefas, né? Seja de um usuário ou de outro. Então foi necessário resolver esse problema no programa monitor, que é determinar um período para cada tarefa seja executada e isso acabe sendo compartilhado, tá? Então, o que isso acabou fazendo? Melhorou, né, o gerenciamento de tarefas, a forma como essas tarefas são executadas e também o tempo delas, né? E o tempo de espera diminuiu, porque agora cada tarefa tem um tempo específico, né? Nesse sistema, né, tinha um problema, a ociosidade de máquinas, né? O que quer dizer essa ociosidade? Normalmente, nesse período, não tinha 300 pessoas para executar suas tarefas. Às vezes era 1, 2 e olhe lá. Então você imagina, chega o cara da contabilidade, ele tem lá seus cartões, ele colocou. Beleza, fez lá as tarefas, contou, fez o processo matemático, imprimiu, ele foi embora. Beleza. Esse sistema todo montadinho, para a época, bonitinho, tá parado agora. Pô, como é que uma máquina hipercara dentro de uma sala pode estar parada, ociosa, com tanto recurso, com um processador bom, para a época, lógico, né? Ali parado, e é caro. A gente precisa resolver isso aí, tem que resolver. E aí vem outra pessoa, coloca outras tarefas, ela executa, depois fica ociosa. Então, precisa fazer o quê? A gente precisa tentar fazer com que as coisas comecem a andar. Mais processos entrem, esse processador comece a trabalhar, essa máquina comece a funcionar. Então se criou a técnica de spooling para resolver isso aí. E o que é essa técnica de spooling, né? Se trata de ler dados de forma prévia e uni-los. Então, por exemplo, o cara vai pegar o cartão, vários cartões vão colocar lá na máquina, no computador, tá? O sistema operacional vai fazer o quê? Ele vai ler essas informações e vai colocar nesse disco. Só que isso daí na época era feito de forma manual. Então, era jogado os cartões e o usuário já separava o que ia pôr em disco. Vou deixar em disco, porque quando eu vier com outra tarefa, eu sei que o sistema já vai buscar lá, na onde eu deixei no disco. Assim que era feito. Depois, esse processo manual, que também levava tempo, mas mantinha o processador, mantinha todos os trabalhos em execução, foi automatizado em 1960. E aí, o que acontece? O usuário só colocava as informações, o sistema operacional salvava isso em um disco, mantinha lá, quando viesse a necessidade de consultá-los, ele ia. E assim, o processador se mantinha sempre em operação, ele não só ficava lendo o cartão e já imprimia. Não, ele coletava, ele colocava as informações no disco, ele executava esse gerenciamento de disco, ele fazia a leitura desses dados para ver se tarefa de outras pessoas não ia precisar desses dados também e assim por diante. E aí se fez com que a máquina
não ficasse mais parada, ela tivesse outras funções, né? Esse era o grande objetivo. E aí o que acontece? Cada sistema operacional, como eu falei, era específico, né? Tinha sua própria linguagem, sua própria arquitetura. E aí, o que eles criaram? Uma entrada e saída paralela. Como é que funciona isso aí? Normalmente o cara pega uma tarefa, ele coloca lá na máquina. Nós vamos sair agora um pouco dessa ideia de cartões, vamos focar agora em tarefas de forma comum. O cara foi e colocou a tarefa dele para executar um cálculo. 1 mais 1. Beleza. Antes, 1 mais 1 já imprimia 2. Quando eu falo imprimir, deixando bem claro, tá? Isso tem algumas apostilas e alguns livros. Imprimir pode ser de duas formas. Para a época era impressora mesmo, saía um papelzinho com a informação. Mas imprimir pode ser sair a informação na tela do computador. Isso é um tipo de impressão. O monitor é um dispositivo de saída. Então, você pode considerar que a impressão seja a informação na tela do computador. Porque hoje em dia é assim que a coisa funciona. E tem impressora também. Você pode interpretar que vai sair essa informação na impressora. Normalmente, na época, normalmente não, mas na época era direto na impressora, não tinha monitor. Beleza? Então, entenda bem isso quando eu falar imprimir. E quando eu falar entrar dados, colocar dados, pode ser, você pode imaginar disquete, CD ou a própria fita. Na época era fita, os cartões perfurados. Só que depois foi evoluindo para fitas, né? Os discos também eram como se fosse aquelas fitas de videocassete, né? Com aquela película preta onde gravava e tal. Fita tape, era aquilo. Era aquela tecnologia. Lembra dos cinemas lá? Passava o filme através da luz na tela? Era tipo aquilo gravado, né? E depois fazia o quê? Rebobinava, vinha outra sessão, aparecia na tela. É basicamente isso que era o computador e a forma como funcionava. Então pense dessa forma, do tempo antigo, para você entender o que quer ser dito aqui. Porque isso foi evoluindo para os sistemas operacionais atuais, tá certo? Só que, óbvio, a mudança foi bem drástica, né? Então vamos dar sequência. Então, o que acontece? É sobre entrada e saída paralela. Você colocou lá 1 mais 1, você entrou com esses dados. E a saída deu 2, imprimiu 2 lá, a folha 2. Ah, deu 2. Só que aí vem outra pessoa. 2 mais 2, imprimiu 4. Beleza. Que tal os dois colocar essa informação e sair as duas juntas? Então é isso que se deu a entrada e saída paralela. Eu coloco 1 mais 1, o cara do lado coloca 2 mais 2 e no final sai 2 e 4 respostas de cada um, tá certo? E assim você percebeu que tinha duas pessoas usando o mesmo sistema operacional. Ah, então se deu o surgimento do sistema operacional multiprogramado, com multiprogramas. O que isso quer dizer? Esse cara jogou uma tarefa, esse cara jogou outra tarefa. E assim saiu os dois resultados. Eu coloquei lá embaixo no slide programa igual conjunto de tarefas. Um programa você pode olhar no seu computador. Quando você abre o navegador, o Chrome, por exemplo, ele aparece o Chrome e depois mais um monte de Chrome embaixo. Quer dizer o quê? O programa tem várias tarefas executando para que o todo dele funcione. Então esse conjunto de tarefas é o programa. Então quando a gente fala programa, agora nós estamos falando de várias tarefas. Uma pessoa, nesse sistema multiprogramado, já começa a vir a ideia de várias tarefas sendo executadas por um único usuário, depois por outro usuário, agora que é multiprogramas, né? Então vários programas circulando e vários resultados saindo. Então nós já podemos pensar nessa ideia. Você percebeu que pode ter, né, no terceiro parágrafo, dois programas na memória. Então o que acontece? Todos os programas que são executados ficam em uma memória. Nós vamos falar mais de memória, às vezes eles ficam na memória. Vamos pensar em memória de forma qualquer. Na próxima aula, se não me falha a memória, é aula de memória, beleza? Então nós vamos falar de memória de forma superficial, bem sem significado. Fica lá armazenado. Esses programas vão sendo executados conforme a CPU vai verificando a prioridade, tempo, né? Só que a CPU chaveia. O que isso quer dizer? Eu tenho o programa A e o programa B. Eu preciso que esses dois caras sejam executados. Então ele vai executar um depois o outro, um depois o outro, um depois o outro. Independente se é dois usuários, se são dois programas, ele vai sendo executado mudando. Hora um, hora outro, hora um, hora outro. Mas basicamente, para você entender, tem fulano e tem ciclano. Ele coloca
as tarefas dele aqui e as outras dele ali. Quem chegou primeiro? O fulano. Então, a CPU executa o do fulano, depois o do ciclano. E o fulano voltou, e depois o ciclano, e fica nessa. Você vai vendo, esse é o processo. Tá? O programa dessa situação foi que o usuário ele perdia um pouco de tempo de interação. Por quê? Quando um estava executando determinada tarefa, o outro precisava esperar. E depois, quando era a vez do outro, o outro precisava esperar e o outro, depois o outro, ficou nessa. Então, você perde um pouco de produtividade, né, na hora de fazer executar, né, essas tarefas, né? Você perde um pouco disso. Peço desculpa com a minha fala, o aparelho tá incomodando pra caramba, beleza? Mas vamos lá, o importante é a informação seguir. Então, a gente tem que resolver isso aí. Vamos resolver isso. Nós vamos resolver isso chamado com time sharing. O que é isso aí? Compartilhamento de tempo. Então, o que acontece? A tarefa de... Vamos colocar nomes aos bois agora. Nós temos o cara A e o cara B. O cara A tem 10 tarefas e o cara B tem 5. Beleza. As tarefas do cara A têm tempo. Tem um tempo de 1 hora para completar. Depois eu vou falar um negócio sobre essa questão de hora. 1 hora para completar. Não completou? Vai mudar para o cara B. A do cara B tem 30 minutos. Não completou? Vai voltar para o cara A da onde parou e fica nessa. Beleza? Isso é o tempo compartilhado. Então entenda isso. O tempo compartilhado é o tempo de uma tarefa, depois para outra, e para outra, e para outra, e para outra. É assim. Vamos até melhor colocando. Vamos imaginar que cada um tinha um programa. São várias tarefas, então o programa A, o carinha A tem o programa A, o carinha B o programa B, e fica esse compartilhamento de tempo e a CPU chaveando, igual a gente viu anteriormente. Só que quando esse carinha A tem a sua hora, para cada tarefa tem um tempo também. Dentro dessa 1 hora, ele tem lá as tarefas dele. Uma tem um minuto, outra tem 10, 20, é compartilhado e é dividido, picado essa 1 hora, para as 10 tarefas desse carinha A. Cada pedacinho picado dessa 1 hora é chamado de time slice. Ou seja, o tempo compartilhado é o tempo que o cara A tem para executar a sua tarefa, porém se não terminou ele vai ter que esperar o cara B. O cara B tem um tempo também, se não terminou ele vai esperar o A. Esse é o tempo compartilhado, o macro, vamos pensar macro. E o micro é o time slice, ou seja, cada tarefa tem um tempo específico para ser executado, senão muda para outra tarefa. E fica nesse círculo aí dentro de 1 hora. Se não concluiu, muda para outra. E esse pedacinho de cada tarefa lá dentro, um pedacinho. A tarefa 1 tem 5 minutos, a outra 10, outra 20. Cada pedaço desse é chamado de time slice. É uma fatia de tempo para essa quantidade de tarefas do cara A, antes de mudar para o cara B. É essa a diferença. Eu quero que você entenda isso, porque fica muito confuso na cabeça dos alunos. Time sharing, tempo compartilhado entre tarefas de ambos os usuários. Time slice, pedaço de tempo compartilhado em uma tarefa específica de um usuário determinado. É só isso. Aí, vamos dar um exemplo. CPU executa uma tarefa em 1 minuto. Beleza. O usuário precisa aí de 2 segundos desse 1 minuto. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai converter 1 minuto, nós vamos converter em 60 segundos e dividir isso em 2. Logo, deu 30 segundos. Beleza. O que isso quer dizer? Se, digamos que apareça todos os usuários com a mesma, não com a mesma tarefa, mas com o mesmo tamanho, o mesmo tempo. Significa que em 1 minuto é possível 30 usuários executar uma tarefa, porque cada tarefa leva 2 segundos. Então, dentro de 1 minuto, 30 tarefas são executadas, mas ela tem que ter o mesmo tempo. Então, isso daqui é um exemplo do mais superficial possível, isso não existe, tá? Há casos que, beleza, 2 caras com tempos iguais é algo bem diferente, tal, mas não é comum. Um tem sempre mais, outro tem sempre menos. Então, é uma média. Isso é uma média. Em 1 minuto dá para se executar 30 tarefas de 30 usuários, né? Isso é bom. Isso é bom. Então, aqui iniciou a parte de multi-usuários. E aí começa 30 pessoas, mais e mais, usando várias tarefas, porque os tempos agora estão repartidos. E o que isso quer dizer? Lembra que a gente falou?
Ah, tem a questão em batch, um executado atrás do outro. Agora isso tem tempo compartilhado, chaveamento entre a CPU. Agora, terminou do usuário A, já vai para o B, que para o C, para o D, para o E e assim por diante. E cada tarefa tem um tempo de segundos para ser executada. Pô, uma tarefa, um time slice do cara A, se não for concluído dentro do mesmo tempo compartilhado, que é o time slice, vou dar um exemplo. O cara tem 10 tarefas de 2 segundos. Só que o tempo de compartilhamento dele também é 2 segundos. Terminou essa tarefa dele e não terminou as outras, já vai para o B. E depois para o C, para o D, até voltar. E ele continua com esse mesmo pedaço. É 2 segundos de time slice, 2 segundos compartilhado. Ou seja, ele executa uma tarefa a cada 2 segundos dentro dessas 10. Só você multiplicar 10 por 2, né, em torno aí de 20 segundos, para ele executar a tarefa dele. Então ele vai ficar nessa bola de neve e os outros também. Então sempre várias tarefas são executadas e ninguém fica parado. E a máquina não fica parada. E você dá valor a isso, que é caro. Percebeu que a gente resolveu mais ainda uma solução lá do começo? E a gente veio cada vez mais melhorando isso? Então essa é a ideia. E aí se tornou possível a questão multiusuário. Várias pessoas utilizando esse sistema operacional, essa máquina. Tá certo? Só que alguns problemas maiores aí chegou. Não é algo que é comum acontecer, mas dá. E eu vou te dar um exemplo ainda. Se você é das antigas, você já passou por isso. Deadlock. O que é o deadlock, tá? Eu tô aqui com minha canetinha laser aqui, só para você entender. Nós temos um processo A, você coloca a primeira tarefa, né? Processo, tarefa, tende muito, tá? Atualmente nós falamos, o processo tal, processo aquilo. Vamos ver a tarefa tal. Normalmente a gente também quer dizer processo dentro aí do mundo da tecnologia, tá? Mas podemos dizer que um processo pode ser um conjunto de tarefas. Mas tem gente que fala tarefa, tem gente que fala processo, quer dizer uma coisa só. Mas processo é o conjunto de tarefas, beleza? Então vamos lá. Tem aqui a letra A. E aqui ela está dando um erro. Por que ela está dando um erro? Porque ela precisa da informação B. Só que para B executar, precisa da informação C. E para C executar, ela precisa da informação A. Que a A precisa da B. Mas a B precisa da C e a C precisa da A. Mas se a A não tem a B e a B e a C não tem a B, a A não funciona. Porque uma precisa da outra e não sai dessa bola de neve. Você percebeu que travou? Ninguém vai, ninguém anda, ninguém sai. Esse trave é chamado de deadlock. É quando um processo depende do outro, o outro depende do outro, e o outro depende do outro que está travado e ninguém sai do lugar. Normalmente, para você resolver isso, você cancela todo o processo e verifica a falha e como organizar isso. O que esse cara está precisando, você precisa dar para ele. Você precisa abrir essa barreira. Então, você dá para esse aqui, você pode pegar o conjunto de processos desse, unir com esse cara aqui, para ele ser executado, solicitar esse aqui e não sentir, e o A não sentir. Por exemplo, tem duas tarefas do C, se você colocar no A, o A resolve o problema dele, executa o B termina de pegar as informações do C, e o C termina sem necessidade do A. Então você sanou, você quebrou uma barreira. Então, opa, legal. Isso normalmente é na programação. Por isso que eu falei, essa matéria de sistema operacional é focada para quem vai programar, entender sistema operacional, como a coisa funciona, porque a gente está estudando o lado profundo do sistema operacional. Então, deadlock é isso. É quando você tem processos, um depende do outro, mas ele não consegue porque o A precisa do B, o B precisa do C, mas você está precisando do A que precisa do B e que precisa do C e ninguém vai porque está tudo travado. Essa é a ideia de deadlock, tá? Detalhe, se você pesquisar deadlock na internet, você vai ver algumas imagens de igual trânsito. Esse carro daqui não vai, esse aqui também não vai, esse aqui também não vai, esse aqui também não vai, porque está tudo travado. Se não destravar um lado, ninguém circula. Você precisa destravar um processo para circular. Lembra aí quem pegou o Windows XP, o Windows Vista, até o Windows 7, quando você instalava um programa e ele precisava de um outro, aí você sanava, ele precisa de outro, e esse outro estava precisando de mais um, e esse mais um estava precisando daquele que você estava tentando instalar, e ficava nessa.
Ou até mesmo o seguinte processo, você instala um programa, ele precisa de tal arquivo, você coloca, ele precisa de tal, ele precisa de uma DLL, ele precisa disso, e vai precisando, isso é um bloqueio de deadlock. E normalmente quando você termina de instalar o programa, resolvi, pan, aí dá um erro lá, você não tem a DLC, a DLL de tal arquivo, aí você vai baixar, você acha que é o Open D3, você acha que é o Direct 12, Direct 11, na época 9. Você acha que aí o cara fala que é uma DLC lá do System 32, tá faltando arquivo. Então ele não consegue executar. A gente pode colocar que isso é um processo de deadlock. Né? Não, você já resolveu um lado e mesmo assim está travado porque não resolve outro, e às vezes você precisa resolver esse para que os outros arquivos que você já resolveu funcionem, porque ele depende desse como base. É um exemplo, tá certo? Sistemas multiusuários. Agora eu vou falar dos sistemas que já existiram, que são multiusuários, inclusive tem hoje, tá? CTSS, Sistema de Compartilhamento de Tempo Compatível, foi um dos primeiros lá atrás que era modo multiusuário, já colocado nas máquinas antigas. Aqui já podemos falar que havia sistemas operacionais específicos agora, onde as pessoas de vários lugares podiam entender. Depois disso, Ken Thompson, né, um dos criadores do Multics, né, criou um sistema operacional que tem vários usuários e tal, e iniciou os estudos para dar sequência em sistemas operacionais. Inclusive, ele, com Dennis Ritchie, criou o Unix. Só que esse Unix, com CS, era a continuação do Multics. Só como quebrou a parceria, veio Unix com X. Foi utilizado programação C. E o objetivo era desenvolver um sistema interativo simples. E depois acabaram mudando o nome de Unix para Unix com CS para Unix com X. Teve essa mudança porque houve a quebra de parceria com a Multics, né? Então eles desenvolveram o próprio sistema operacional deles. Inclusive Linux usa Unix, tá? E aí teve os derivados, né? Aí tem diversas listas. O mais conhecido atualmente pode ser o FreeBSD, é conhecido. Solaris, o OpenBSD eu nunca mexi, só ouvi falar, mas o FreeBSD eu já mexi e conheço. Solaris também, e tem a Linux, né? Linux e Mac. Quem nunca ouviu falar em Linux ou em Mac, né? Todo mundo tem um Mac. Então ele tem Unix. Pô, como é que eu sei disso? Existe, pesquisa na internet comandos Unix, especificamente comandos Unix. Pesquisa no terminal, no Mac ou no Linux. Coloca um comandinho ou outro. Vou dar um exemplo. ls. ls é um comando do Unix. Ele lista. Você coloca e você vai ver que ele vem desde lá de trás. Tá bom? Fica um exemplo. E depois vem a Microsoft aí, onde o nosso tio Bill, né, e o Paul Allenzinho compraram o QDOS, né, de Tim Peterson, e batizou de DOS. Nós temos hoje o Windows aí. Veio XP, Vista, 2000, 2003, 97, 95, o 7, tem o 10, veio o 8, agora o 11 e assim por diante, tá? Uma curiosidade. Tim Peterson, ele chegou a trabalhar na Microsoft, tá? Tem gente que fala, não, depois que o Bill Gates e o Paul Allen comprou o QDOS, nem ligaram mais pro cara. Os caras enriqueceram as custas. Se não é esse cara aí, Tim Peterson, eles nem tinham ficado ricos. Não. O Bill Gates foi visionário. Ele viu que o QDOS ele podia fazer uma mudança drástica e fazer com que se tornasse o DOS, depois o MS-DOS, e isso ampliasse e criasse um mundo assim muito grande. Porque na época, os computadores eram caixas pequenas, quadrados, assim. Assista o filme Vale do Silício, né? Vocês vão ver, a IBM tinha um computador, cara, parecia um painel de música, só que de pé. E você tinha que virar ali os botões, etc. Mais ou menos aquilo ali, não tinha sistema operacional, não tinha interface. Então veio a Apple com o primeiro computador pessoal, com interface, com mouse da Xerox e etc. E aí o Bill Gates falou, vamos criar também. Né? Só que ele não estava competindo especificamente com o Mac. Ele queria trazer algo já com uma interface com o sistema operacional dele especificamente. Pode ver que a Microsoft nunca criou máquina específica. Até hoje, eu não me lembro de você ter um notebook Microsoft especificamente. Tentaram um celular com parceria com a Nokia e nem funcionou. Né? E nós podemos dizer que um celular é um computador porque ele é inteligente e tem o Windows ali. Tinha o Windows ali na época, era o 8.
né? Só que é o Windows Mobile, mas por trás era o 8, né? Quem via a interface do Windows 8 sabe que é parecido com o Nokia na época, o Windows Mobile, que depois tirou Nokia, virou Windows Mobile e ficou nessa, né? Então, o Bill Gates decidiu fazer isso, pegar o QDOS, mudar isso, melhorar e ampliar esse sistema operacional para uso das pessoas, né? Então o Bill Gates e o Paul Allen foi visionário, é uma coisa. E só que eles chamaram o Tim Peterson para continuar trabalhando na Microsoft e dar sequência nesses projetos, sim, tá? Ele não foi abandonado, beleza? Fica a dica aí para você. Sistemas de tempo real, tá? Ou real time, o objetivo, atender demandas críticas. Vou te dar um exemplo, tá? Controle de tráfego aéreo, usinas nucleares, centrais telefônicas. Como é que isso funciona, tá? Controle de tráfego aéreo, pera, piloto lá. E aí, posso pousar? Não sei como é que fala, tá? Posso pousar aí na pista? Pera um pouquinho que eu tô pesquisando se não vai ter ninguém. Pera aí. Pô, vai ter, hein? Tá pra chegar 2 aviões. Ó, fica rodando aí. Não dá, né? Ah, pera aí, meu sistema tá lento, mas eu já vou verificar aqui se você já pode pousar. Não dá, né? Tem que ser rápido. Muito rápido. Ó, pousou. Deixa eu ver. Não é, na verdade, não é nem deixa eu ver, né? O cara tem que ficar olhando aqui, ele atualizando, ele indo. Ó, tenho permissão para pousar? Aí o cara fala, ó, tem um avião na pista, já tá terminando. Terminou, entrou lá no hangar, pode pousar. Pronto. É tempo real, é rápido, é papum. Usina nuclear piorou, né? Ah, e aí? A gente já pode aí ver o quê? Os materiais nucleares aí para criar bomba lá, criar um negocinho lá e tal, na física, etc. Não, pera aí um pouquinho, deixa eu pesquisar no meu sistema. Não, isso não pode acontecer. Tem que ser hiper rápido. Vou dar um exemplo. Chernobyl, né? Imagina, aquilo explodiu. E nem foi por problemas de sistema de tempo real especificamente, mas teve um atraso nas informações. Mas eu convido você a pesquisar, não vamos tratar sobre isso, mas criou uma catástrofe. E centrais telefônicas, por exemplo, a polícia, a hora que você liga, o atendimento tem que ser rápido, ele precisa já pegar as informações através do seu número, tem que ser corrido, né? É uma emergência. Então, é um exemplo de sistema em tempo real, tem que ser hiper rápido, tá? Painéis de avião também, principalmente, né? Tempo de resposta, como eu falei, né, tem que ser extremamente rápido, não pode ter falhas, né, não pode ter problemas, isso pode sim impactar aí até vidas, né, um processo é complicado, tem que ser rápido, né, se não funcionar dentro dos parâmetros, é uma falha do sistema. Então imagina, não funcionou em pouquinho tempo, vamos falar milésimo de segundos, até menos ainda, né, e aí passou lá, tinha que funcionar em 1 milissegundo, não, 0,5 milissegundo. Funcionou em 1,5 milissegundo. Opa, é uma falha de sistema. Você vai falar, não, 1,5 milissegundo tá bom, pô. Não, mas para o padrão é 0,5. Então, é uma falha, tá certo? Tem que ser rápido, né? Os sistemas, como eu havia dito, né, é um sistema previsível, com possibilidade de prever futuras falhas e variações de hardware. Tem que estar sempre em manutenção preventiva, em análise, porque é algo bem assim criterioso, minucioso. Tá certo? O sistema de tempo real serve para isso. Tecnologia de rede. Com os avanços dos sistemas operacionais, foi possível implantar a tecnologia TCP e IP, que é aí a questão dos computadores falarem na rede, através do cabo de rede, questão de internet, servidores, compartilhamento de arquivos, de dados, comunicação e assim por diante, né? Esses sistemas operacionais, por exemplo, Windows, Linux, até alguns mais antigos, tornou possível esse tipo de comunicação, você criar o que é chamado de rede de computadores, tá certo? Então, como eu havia dito, sistemas, aqui tem os nomes, né? Sistema distribuído, sistemas operacionais para redes, né? Então é um Windows falar com o outro, vários computadores se comunicar com o servidor, sistemas serem criados por conta disso, e aí se deu a expansão dessa parte de sistema operacional e criando a possibilidade da rede de computadores. Usuário e sistema operacional. O usuário normalmente executa a interação direta com o sistema operacional, todo mundo sabe, né? Se você está assistindo essa aula, você está ou no celular ou no computador, e isso tem um sistema operacional e você clicou para ver esse vídeo. Então é uma interação direta. Só que começou isso na época com o CLI. O que é o CLI? É essa tela,
seja aqui é em Linux e aqui é em Windows, onde você joga determinados comandos. Um exemplo que eu coloquei é o ls, tem o pwd, tem cp, que é de cópia, tem vários outros. Nós vamos ter uma aula disso também, falando de alguns comandinhos, com dicas, tá bem bacana, não perca essa aula, beleza? Então se inscreva, ativa o sininho aí para acompanhar, tá certo? Então começou com esses sistemas operacionais com comandos. Você jogava um comando, você viu os arquivos, né, criava diretórios, criava pastas e assim por diante, coloca nomes, cria questão de usuário, senha, assim por diante, tudo através de comando. Então iniciou o processo dessa forma. E logo em seguida veio a interface textual. Aí você vai falar, tá, mas isso não é textual também? É, só que para funcionar tem aqui, ó, linguagem de comando. Você tem que ter na cabeça a lista de comando para colocar e ele executar. Aqui não. Aqui ele já te dá as opções do que você precisa, ó. Clique 1, boot multi-user. Clique 2, boot single user. 3, escape to leader prompt. Beleza? Então você clica no botão, ele aparece para você. Aqui a letrinha tá pequena para mim, tá? E aqui também, tem a opção que você seleciona, tem o select, exit, help, save, load, leitura aí. Então você clica, seleciona, ele dá a sequência. Então essa é a parte textual, tem as opções, você seleciona e dá sequência, ou volta e assim por diante. Você não joga mais comando, você não precisa programar. É só isso. E depois vem a interface gráfica, que é o chamado GUI, o GUI, né? Tem janelas, botões, ícones, figuras, imagens e assim por diante, que são sistemas operacionais conhecidos hoje, seja por celular, seja por computador, servidores, né? Até carros tem, né? Geladeiras e assim por diante. Já tem uma tela, você clica e ele vai te levando para diversos caminhos, diversos lugares, sem você precisar de linha de comando. Apesar que esses sistemas operacionais têm um campo específico só para linha de comando. Para quem usa o Windows, seja Linux, ou para quem usa o Windows ou Linux, independente, tem lá, se você digita às vezes no Windows CMD, né, ou você digita no Linux Terminal, vai aparecer a telinha pretinha, né, de ambos, e você digita os comandos, né. No sistema operacional Windows Server, por exemplo, tem esse CMD também, mas é comum você usar o Windows PowerShell, né, um shell poderoso. Você digita seus comandos e ele funciona. No Linux é o próprio terminal. Você coloca terminal e aí o que diferencia você ter acesso a recursos A ou B. No PowerShell também é assim, mas especificamente eu gosto mais de Linux, né? Entendo um pouco mais. Você, por exemplo, pode colocar usuário sudo ou su, que é um usuário super administrador, e você tem recursos aí avançados, tá certo? Tem a outra interface aí que é eu não sei a pronúncia, tá? Não sei se é VAI, né? VUI, mas VUI, né? Que é o que? Lá a parte gráfica aqui é de voz. Alexa, Google Home, você pede a informação. Alexa, acende a luz aí. Alexa, faz isso para mim, faz aquilo, faz para você através de voz. Isso é um sistema operacional, tá certo? Você só não tem interface gráfica. Mas você por falar, pede, ela chega até o recurso e mostra para você. Vou dar um exemplo parecido e tem interface gráfica. O seu celular, quando você clica no microfone da Google, Google, eu quero receita de pão. Ele aparece para você receita de pão, né? Várias receitas aí. No Windows também. A Alexa não. Tem a Cortana, né? Então você clica Cortana. Eu quero aulas de desenho técnico, ela aparece para você na internet, cursos, entre outras coisas aí. Ou a Cortana abre o painel de controle, ela faz isso para você. Eu não sei nem se o meu pode abrir, porque eu tô com o microfone aqui, por incrível que pareça, né? Você gosta de Linux, tá usando Windows? Eu tô usando Windows, mas eu não quero perder a licença. Se eu colocar o Linux aqui, eu vou ter maior trabalho para reativar essa licença. Eu não quero isso, né? Então eu vou continuar usando Windows. E é isso, mas eu tenho minhas máquinas virtuais, então eu uso Linux nela, e Linux eu uso para funções empresariais e tal, então tudo eu uso em CLI, né, em linha de comando, montando PABX, servidores, etc, é o que eu gosto de fazer. Então aqui eu prefiro usar o Windows. Se tem outra pessoa de casa que quer usar o Windows, eles já sabem, eu não vou sair mudando por causa disso, né. Então, por favor, me perdoem a hipocrisia. Tipos de sistemas operacionais, né? Como nós falamos, né? Nós vamos colocar agora nomes
em determinadas coisas. Um sistema operacional serial, né? Recurso dedicado a um único programa. Então, memória, arquivos, entrada e saída de informações para um único programa. Concorrente, tudo isso que eu disse para vários. É só isso. Monoprogramados. É um único programa ativo na memória até o fim. Então, o cara coloca lá suas tarefas no cartãozinho, né, de leitura perfurado, começa, termina, enquanto não fizer, esses recursos não são dedicados a outra tarefa. E multiprogramados, vários programas na memória, como eu dei o exemplo da soma, do 1 mais 1 sai 2, 2 mais 2 sai 4, são de pessoas diferentes e tal, imprime tudo de uma vez aí para os dois, certo? Sistema operacional em batch. São as tarefas, elas são executadas de forma sequencial, a primeira vai até a última. Já multitask é multitarefa, né? Já deu para ver. As tarefas são executadas em X intervalo de tempo, compartilhando com outras tarefas de processador, que foi aquilo que eu havia falado. Você tem lá a tarefa do fulano A, a tarefa do fulano B, cada um tem o seu tempo e cada pedaço de tarefa tem um tempo específico. Esse compartilhamento entre usuários, time sharing, pedacinhos de tarefas picados com seu tempo específico de execução, time slice, ok? Não esqueça disso, é importante. Monousuário, só um usuário pode usar o sistema operacional. Multiusuário, vários usuários podem usar o sistema operacional. Sistema operacional monolítico, tá? Várias rotinas, parecendo... monolítico, vamos lá. O que quer dizer esse monolítico? Várias rotinas parecendo ser um único programa reside na memória, tornando as demais tarefas como subrrotinas. O que seria isso aí? Você tem um programa, eu não vou dizer rotina, porque quando a gente fala rotina, nós estamos falando do programa que o que ele vai fazer hoje, ele vai fazer amanhã. Então, é isso. Então, vamos colocar da seguinte forma. É porque em livros, em apostilas, você vai ver dessa forma. Mas vamos lá. Você tem um programa, você tem várias tarefas. Só que você tem a tarefa 1, que é a principal. Para ela executar, tem outras tarefas. Nós vamos ver isso quando a gente for falar de sistema operacional e a gente vai trabalhar, vai estudar um pouquinho de thread. Então, aí vai casar um pouco mais a ideia, mas de forma superficial. Você tem um programa, ele tem uma tarefa principal. Só que para essas ser executadas, precisa que as subtarefas sejam executadas. Então seria isso monolítico. E esse monolítico tem em vários sistemas operacionais. Desde o gerenciador de tarefas, que você pode ver isso, como eu falei, abre o Google Chrome, tem lá o programa principal, tem vários outros Google Chromes, e aquilo pode ser tarefas, subtarefas por trás, e tem no Linux, quando você vai ver a lista de PID, tem a tarefa pai e a tarefa filho. Então seria essa mesma teoria, beleza? Sistema operacional núcleo, cliente e servidor, né? As rotinas são alocadas na CPU, respeitando sua prioridade de tempo, execução, privilégio, podendo um ou mais programas estarem alocados e dividindo a capacidade de memória, processamento de execução, que foi o que a gente falou, a questão de compartilhamento de tarefas entre usuários. A CPU sempre vai estar ali executando, tá? Então é algo que, quando não usar a CPU? Você tem que entender que a CPU ela é uma memória. Só que ela é uma memória muito rápida, e nós vamos falar disso também, né? E isso precisa estar sempre funcionando, é caro. Então, quando essa questão de cliente e servidor, hoje, um computador desktop se comunica com o servidor com alguma aplicação, ele vai lá, coleta as informações, traz para ele, ou ele armazena lá e fica nesse vai e vem. Seria nesse intuito. Então, tem o processador da sua máquina, tem o do servidor, e ambos estão comunicando. Um para solicitar e o outro para enviar, e o outro solicitar, o outro enviar, e fica nessa troca. Mas nessa época, aqui o cliente era a pessoa ali na máquina, colocava as informações, a CPU coletava, armazenava, fazia todo esse tipo de trabalho. Então é basicamente isso, sistema operacional núcleo, cliente e servidor. Existe um estudo específico sobre isso, entendeu? Mais detalhes, mais aprofundamentos desse tipo de funcionamento. E é muito importante você conhecer sistemas operacionais, porque tende a cair nesse conceito, tá certo? Isso em tudo, porque cliente e servidor, seja num celular, seja numa aplicação, seja na comunicação entre servidores, na parte de rede, quando um roteador precisa falar com outro, um tipo de comunicação, é uma configuração cliente-servidor, né? Então você precisa entender bem esse conceito de sistema operacional, porque a lógica por trás, essa lógica de comunicação, ela é quase que padrão para todos os outros temas, né? Só que cada um tem sua configuração de forma específica, beleza? E máquina virtual, né? Você tem sua máquina física, você coloca uma VMware, né, ou VirtualBox e coloca um outro sistema operacional simulando, né, essa máquina com um sistema operacional diferente. Não faz sentido, por exemplo, como eu falei, eu uso para brincar, estudar e tal,
máquinas virtuais Linux em cima de uma Windows, porque eu não quero colocar Linux na minha máquina física. Eu posso fazer isso? Pode, você também, todo mundo pode, isso é livre. Isso você usa para estudo, beleza? Então isso é uma máquina virtual. E sim, dá para fazer em CLI, dá para fazer na nuvem, uma máquina virtual, dá para você fazer direto da sua máquina. Eu nunca testei em celular, mas eu acho que celular também dá para fazer, beleza? Você que tem um celular gamer aí, o celular potente. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Eu agradeço você que acompanhou a aula até aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ative os sininhos, tá? Mais uma vez, o canal vai dar uma repaginada. Nós vamos trazer conteúdos aí fortes de tecnologias, notícias, atualizações, tá bom? Nós vamos mudar isso aí pra gente ter mais conteúdo, né? Uma rotatividade melhor no canal. Porém, nós vamos ter aulas também, só que agora com slides diferentes. Quando tiver aula, eu coloco um vídeo informando o tema, quando essas aulas serão postadas. Está sempre planejado. Demorou um pouco para eu postar essa primeira aula. Estou gravando as demais, então vai levar um tempinho, mas não muito. E aí eu vou subindo, vou colocando para vocês, beleza? Obrigado, deixa aí seus comentários, o seu like se você gostou da aula e se inscreva para não perder as demais. Abraço, falou!